Saudações democráticas a todos e a todas. Seja bem-vindo e bem-vinda à nossa aula 5 da oficina Como Escrever Artigo Científico. Eu sou o professor Vicente Henrique de Oliveira, homem preto e periférico. Aula 5. O propósito é ensinar ao jovem cientista das universidades brasileiras e até mesmo aos alunos do ensino médio e técnicos que já ensaiam a prática da ciência, como escrever artigo científico sem arrodeio e sem medo da ABNT. A todos os participantes receberão certificação de 16 horas, mas para isso ele tem que ter participado 70% das aulas e com frequência, e também se acompanhou com o roteiro da atividade que vai ser posta a partir da aula 5. Porque na aula 5 começamos exatamente a monitoria, a escrita de um artigo científico. A todos os participantes que estiver inscrito no canal Escrita Científica, 3 ganharão cada um livro do autor que foi publicado em 2018, que tem como título Formação Continuada à Distância, Repercussão na Constituição da Identidade Profissional Docente. E a entrega será feita em qualquer lugar do Brasil sem nenhum custo aos 3 participantes inscritos no canal, sem nenhum custo adicional. Hoje, nossa reflexão inicial, temos 2 reflexões. Eu trouxe hoje um recorte, um pequeno fragmento de uma crônica escrita pelo grande dramaturgo Nelson Rodrigues. Essa crônica que eu trago hoje, o título é Complexo de Vira-Lata. Essa crônica foi escrita e publicada na obra do autor A Sombra das Chuteiras Imortais. Foi publicada em 1993. E essa crônica está nas páginas 51 e 52. Então, Nelson Rodrigues é famoso em retratar a realidade brasileira nas suas crônicas, nas suas novelas e nas suas peças teatrais. E essa crônica foi a última escrita pelo autor antes da Copa do Brasil de 1958. Que, como se sabe, foi a primeira vencida pela seleção brasileira. Nelson mantinha esta publicação em uma coluna chamada Personagem da Semana,
o que explica o começo do texto que eu vou já iniciar. Hoje vou fazer do Scratch o meu numeroso personagem da semana. Os jogadores já partiram e o Brasil vacila entre o pessimismo mais obtuso e a esperança mais frenética. Nas esquinas, nos botecos, por toda parte, há quem esbraveje. Brasil não vai nem se classificar. E aqui eu pergunto: será esta atitude negativa o disfarce de um otimismo inconfesso e envergonhado? E refazê-las com o bem pouco que te reste. Eis a verdade, amigos, desde 50, que o nosso futebol tem pudor de acreditar em si mesmo. A derrota frente aos uruguaios na última batalha ainda faz sofrer na cara e na alma. Qualquer brasileiro foi uma humilhação nacional que nada, absolutamente nada, pode curar. Dizem que tudo passa, mas eu vos digo, menos a dor de cotovelo que nos ficou do 2-1. E custa crer em um score tão pequeno possa causar uma dor tão grande. O tempo em vão sobre a derrota. Diz Ceia que foi ontem, e não há 8 anos, que os berros Obdúlio arrancou de nós. O título, eu disse, arrancou. Como poderia dizer? Extraiu de nós o título como se fosse um dente. E hoje, se negamos o Scratch de 58, não tenhamos dúvida, é ainda a frustração de 50 que funciona. Gostaríamos, talvez, de acreditar na seleção, mas o que nos trava é o seguinte: o pânico de uma nova e irremediável desilusão, e guardamos para nós mesmos qualquer esperança. Só imagino uma coisa: se o Brasil vence na Suécia e volta campeão do mundo. A fé que escondemos, a fé que negamos, rebataria todas as comportas e 60 milhões de brasileiros iam acabar no hospício. Mas vejamos, o escrote brasileiro tem, o scratch o brasileiro tem, realmente possibilidades concretas? Eu poderia responder simplesmente não, mas eis a verdade. Eu acredito no brasileiro
E pior do que isso, sou de um patriotismo inatural e agressivo, digno de um granadeiro bigodudo. Tenho visto jogadores de outros países, inclusive extrafabulosos húngaros, que acompanham aqui de aspirante enxertado Flamengo. Pois bem, não vi ninguém que se comparasse aos nossos. Fala-se no Puskás. Eu contra-argumento com Aldemir, um Didi, um Leônidas, um Jair, um Jairzinho. A santa verdade é a seguinte: qualquer jogador brasileiro, quando se desamarra de suas inibições e se expõe em estado de graça, é algo único em matéria de fantasia, de improvisação, de invenção. Em suma, temos dons em excesso. Só uma coisa nos atrapalha e, por vezes, invalida nossas qualidades. Quero aludir ao que eu poderia chamar de complexo de vira-lata. Estou a imaginar o espanto do leitor. O que vem ser isso? Eu explico. Complexo de vira-lata, entendo eu a inferioridade em que o brasileiro se coloca voluntariamente em face do resto do mundo. Isto em todos os setores e, sobretudo, no futebol. Dizer que nós nos julgamos maiores é uma cínica inverdade. Em Wembley, por que perdemos? Porque diante do quadro inglês, louro e sardento, a equipe brasileira ganhou de humildade, jamais tão evidente. E eu diria mesmo espetacular. O nosso viralatismo, na já citada vergonha de 50. Éramos superiores aos adversários. Além disso, levávamos vantagem do empate. Pois bem, perdemos da maneira mais abjeta, por um motivo muito simples, porque Obdúlio nos tratou a pontapés como se vira-latas fôssemos. Eu vos digo, o problema do Scratch não é mais do que não é mais de futebol, nem de técnica, nem de tática, absolutamente. É um problema de fé em si mesmo. O brasileiro precisa se convencer de que não é um vira-lata e que tem futebol para dar e vender. Na Suécia, uma vez que se convença disso, ponha-no para correr em campo e ele precisará de 10 para segurar. Como o chinês da medota, insisto, para que o Scratch se
ou não ser vira-lata? Eis a questão. E para quem quiser aprofundar sobre esse tema complexo de vira-lata, tem uma pesquisa, uma dissertação de mestrado que trata e aprofunda melhor esse tema. O título da dissertação: Conciliando distintividade positiva e a justaposição do sistema, a psicologia social do complexo de vira-lata. E eu vou disponibilizar para quem tiver interesse, aprofundar sobre esse assunto, vou colocar no grupo essa dissertação, que eu comecei a ler também. O segundo texto, eu trouxe Mário Quintana, um poeta, dramaturgo, jornalista gaúcho. E o poema de hoje, o título é A Vida. Depois de muitas quedas, eu descobri que, às vezes, quando tudo dá errado, acontecem coisas tão maravilhosas que jamais teria acontecido se tudo tivesse dado certo. Eu percebi que, quando me amei de verdade, pude compreender que, em qualquer circunstância, eu estava no lugar certo, na hora certa. Então, pude relaxar, pude perceber que o sofrimento emocional é um sinal de que estou indo contra a minha verdade. Parei de desejar que a minha vida fosse diretamente diferente e comecei a ver que tudo o que acontece contribui para o crescimento. Desisti de querer ter sempre razão. E com isso errei menos vezes. Desisti de ficar revivendo o passado e de me preocupar com o futuro. Isso me mantém no presente, que é onde a vida acontece. Descobri que na vida a gente tem mais é que se jogar, porque os tombos são inevitáveis. Percebi que a minha mente pode me atormentar e me decepcionar. Mas quando eu me coloco a serviço do meu coração, ela se torna uma grande e valiosa aliada. Também percebi que sem amor, sem carinho e sem verdadeiros amigos, a vida é vazia e se torna amarga. Ser feliz é reconhecer que vale a pena viver, apesar de todos os desafios, incompreensões e períodos de crise. É agradecer a Deus a cada manhã pelo milagre da vida. Pedras no caminho, guardo todas. Um dia vou construir um castelo. Agora a gente vai retomar o assunto da nossa aula 5 de hoje. Então, o assunto é definindo o tema, escolhendo o título e esboçando o resumo. Então, eu vou fazer a explicação desses tópicos. Depois, cada um já vai pensando em um tema, uma temática, e escolher um título de um artigo baseado na área que você atua.
Depois de escolher o título, vamos tentar esboçar um resumo. E depois eu vou colocar um instrumento para coletar essas informações, definindo o tema, escolhendo o título e esboçando o resumo, para conversarmos na próxima aula. Aqui eu vou trazer um exemplo. E na próxima aula nós vamos aprofundar mais esses 3 itens iniciais e adentrar a introdução, incorporando um artigo, estudo de caso, conclusão, bibliografia e formatação. Então, definindo um tema. Inicialmente, você precisa saber o que pretende escrever, o que eu quero escrever. O tema não é título. Importante deixar claro essa é a diferença, pois a conclusão pode gastar algumas horas. Deitei em uma rede que tenho no quarto, fechei os olhos e pensei: que matéria de quinta série poderia me fornecer um tema totalmente desconhecido para mim e ainda assim promover uma possibilidade de um estudo científico? Pensei, pensei, pensei. Há um tema, fotossíntese. Lembro, como se fosse hoje, que eu tinha muita dificuldade em entender como as plantinhas se alimentavam de luz. Não gastei mais de 1 minuto, levando em consideração as 3 possibilidades abaixo. Veja as possibilidades. Possibilidade 1. Você tem a liberdade de escolher o tema. Logo, você deve focar em sua área de conhecimento, formação ou trabalho. 2. O tema já foi escolhido pela sua empresa, orientador ou congresso a qual deseja aplicar. 3. Você apenas quer escrever um artigo para enriquecimento pessoal ou encher a sua plataforma Lattes, o famoso currículo Lattes. Escolhendo um título. Aqui o tempo investido demorou um pouco mais do que a escolha do tema. Não me lembrava muito sobre fotossíntese, então eu mal pude imaginar o que eu pretenderia escrever dentro de fotossíntese. Assim como na linha B do capítulo anterior, o título já pode ter sido também definido e você não gastaria mais de 5 minutos para fazer ajustes no título com base na sua pretensão do texto. Ainda assim, título definido. Aí vamos ao Google e digitar a palavra fotossíntese mais problema, os 2 termos, entre aspas, que você vai se deparar com o seguinte: por que a fotossíntese é importante? Qual é a reação da fotossíntese? O que é fotossíntese e para que serve? Qual a importância da fotossíntese para o ser humano? Gostei da última frase e ela
será a origem do nosso artigo. Vamos para os ajustes geral. Sugiro que vocês façam essa atividade, digitar as palavras-chave, 2 palavras baseadas no seu título, no seu tema, e colocar no Google para ver o que é que aparece. Seu título poderá mudar à medida que você desenvolve o artigo. Às vezes, por se deparar com um artigo que te traz uma nova ideia. Às vezes, por pedido do orientador, às vezes por você perceber ao longo da escrita o contexto do título está totalmente fora. Não se preocupe. É um processo adaptativo. O título pode mudar. O título inicial é apenas um esboço. Agora, nosso artigo está começando. Confira a seguir. Esboçando o resumo. Aqui a briga foi feia, pois é difícil lembrar sozinho dos detalhes de uma fotossíntese após aos 50 anos, 30 anos. Mas, para nossa sorte, o resumo é escrito no começo e o fim do trabalho. Escreva um resumo com base nas primeiras reflexões que fez sobre o tema. Se nada surgir na sua mente, pesquise a sua definição de tema, junte alguns textos, pesquise sobre a ideia que você tem e ajuste um esboço. Vou colocar aqui exatamente o que fui encontrando e como iremos, nesses 40 minutos, esboçar um resumo. Partiu Google, pesquisa, fotossíntese. Apareceu o site Wikipedia. Ainda bem que o resumo dispensa referência. O texto. A fotossíntese inicia a maior parte das cadeias alimentares na Terra. Sem ela, os animais e muitos outros seres heterótrofos seriam incapazes de sobreviver porque a base de sua alimentação estará sempre nas substâncias orgânicas proporcionada pelas plantas verdes. A maior parte da vida na Terra usa a luz vermelha visível da fotossíntese, mas algumas usam luz infravermelha. Pesquisa, bota no Google, fotossíntese, mais importância, mais humano. Na minha opção apareceu site Brasil Escola. O texto. A palavra fotossíntese significa literalmente síntese, produção pela luz. E através desse processo que a energia radiante do Sol é capturada e transformada em matéria orgânica, em especial a glicose. Apenas alguns tipos de organismos vivos realizam fotossíntese. Plantas, algas e algumas bactérias que possuem clorofila.
O pigmento é essencial para o desempenho do processo fotossintético. Esses organismos utilizam a energia solar para converter moléculas simples, CO2, dióxido de carbono e H2O, água, em moléculas mais complexas, das quais a vida no planeta necessita. Além disso, durante o processo, os seres fotossintetizantes liberam o oxigênio para o ar que respiramos. A fotossíntese é, sem dúvida, o processo mais importante que ocorre na Terra. Toda a vida no nosso planeta depende desse processo. A glicose produzida, substância muito energética, torna-se dispensável para outros seres vivos, mesmo os animais carnívoros. Dependem da fotossíntese, pois comem outros animais que se alimentam de vegetais. O oxigênio liberado para a atmosfera garante a respiração aeróbica aos próprios vegetais e animais. Grande parte dos recursos energéticos disponíveis no planeta, como o petróleo e o carvão, derivados de seres vivos, foram armazenados em matérias orgânicas e produzidas pela fotossíntese. Como fora dito anteriormente, os seres fotossintetizantes convertem moléculas simples, como CO2, em moléculas orgânicas, com a liberação do oxigênio. Assim, a fotossíntese promove o sequestro do carbono da atmosfera, enquanto que, durante a respiração da maioria dos organismos, ocorre o consumo e o oxigênio e liberação do gás carbônico. É justamente esse ciclo e equilíbrio de retirada e liberação de carbono na atmosfera que favoreceu e favorece a existência de um ambiente propício à vida no planeta. Atualmente, a liberação do CO2 para a atmosfera está maior do que os seres fotossintetizantes podem consumir. A queima de combustíveis fósseis, onde havia carbono aprisionado, acaba liberando esse carbono para a atmosfera na forma de gás carbônico. Esse aumento de CO2 afeta a vida de todos os seres vivos, inclusive a nossa, pois promove o aumento da temperatura na Terra. Diminuir as emissões do CO2 e outros gases de efeito estufa, juntamente com a conservação de nossas florestas, de nossa biodiversidade, é uma das formas de suavizar os efeitos do aquecimento global que tanto se fala atualmente. Nós, seres humanos e todas as outras formas de vida, somos totalmente dependentes da fotossíntese. Seja porque é um processo que nos fornece alimento e oxigênio, seja porque ameniza a temperatura da Terra. O fato é que a sobrevivência de todos depende muito da continuidade desse processo em nosso planeta.
Que material bom! Agora temos que ler os textos acima e ter uma ideia de escrever resumo. As dicas, importante, nunca plagiar, copiar e reproduzir o texto na íntegra. O importante aqui é relembrar do assunto e desenvolver, com suas palavras, um resumo que faça jus à proposta do título. Após uma leitura e entendimentos, chegamos ao seguinte resumo. Sugestão de resumo, baseado nos textos que foram escolhidos nos slides anteriores. O processo da fotossíntese faz parte do principal ciclo alimentar da Terra. Através dela, os organismos vegetais podem dar continuidade ao seu processo produtivo e reprodutivo, proporcionando uma série de benefícios à natureza. Foi analisando o impacto desse processo na cadeia alimentar do ser humano, na conversão de moléculas complexas e manutenção da temperatura no planeta em patamares adequados para a manutenção da vida. Um estudo de caso sobre a emissão do CO2 foi apresentado. Palavras-chave: fotossíntese, ser humano e organismo. Veja que essas palavras-chave elas estão atreladas ao tema e ao título. Vamos ver como está ficando o nosso artigo. Confira a seguir. Observação. Voltaremos no resumo, no final do artigo, para garantir que ele esteja adequado ao que foi elaborado ao longo do desenvolvimento. Então, finalizamos definindo o tema, escolhendo o título, esboçando resumo. Agora, cada uma vai pensar em um tema, escolher o título e esboçar um resumo inicial. E uma boa atividade a todos. E meu muito obrigado.